Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 10 de setembro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença do sistema de parte. Eu vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Então, começando com o processo de Claro S.A., recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Carlos, nos apresenta os autos? Obrigado, bom dia a todos. O auto é composto de 2 infrações. A primeira efetuou no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, emissões de notas fiscais relacionadas e resumidas no demonstrativo 15, no valor de tanto não previsto na legislação tributária e com evidente repercussão tributária, pois o procedimento adotado pela autuada deve ser analisado não como mera formalidade diversa do previsto na legislação, mas sim com um procedimento que cause prejuízo ao controle fiscal na medida em que possibilita auditar o crédito em sua essência, pois desvincula da nota fiscal de compra original, prejudicando a verificação de sua legitimidade, conforme descrito. O item 2 creditou-se indevidamente no valor de tanto, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014, incidentes sobre bens do ativo imobilizado, aparelhos celulares e modems que forem cedidos e incomodados no exercício de 2010 aos clientes Claro S.A., pelo fato de os créditos terem originado documentos inábeis, pois emitidos em hipótese não prevista na legislação de ICMS atuada no item 1, desde o auto de infração, conforme explanado e comprovado pelos documentos trazidos a este processo. A empresa apresentou defesa de folhas tais. A decisão de primeira instância foi pela procedência do auto de infração e manutenção da penalidade aplicada. A empresa apresentou recurso ordinário reprisando os argumentos. A 15ª Câmara Julgadora, em decisão monocrática de folhas 14.946 a 14.950, anulou a decisão de primeira instância por entender que esta se encontrava maculada por comprometimento irremediável de seus fundamentos, por não ter enfrentado e analisado de forma adequada o questionamento do patrono da empresa autuada. Foi proferida nova decisão pela procedência do auto de infração e manutenção da penalidade aplicada. A empresa prestou recurso ordinário representando os argumentos de defesa e requerendo a anulação da decisão de primeira instância e, subsidiariamente, caso mantidas as acusações, a absorção da infração contida no item 1 pela contida do item 2 do auto de infração. A empresa peticionou de folhas 15.023 e 15.027, informando que o Sindicato das Empresas de Telefonia e do Serviço Móvel Celular e pessoal Sinditele Brasil havia impetrado mandado de segurança coletivo requerendo a aplicação da taxa Selic na fixação dos juros de mora pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da taxa diferente e requerendo que fossem determinados o acolhimento dos efeitos da coisa julgada. A representação fiscal apresentou suas contratações ao recurso ordinário, prognado pelo não provimento. A 16ª Câmara de Segredo do Tribunal de Impostos e Taxas deu provimento integral ao recurso ordinário, cancelando integralmente o auto de infração. A Fazenda Pública apresentou o recurso especial, requerendo requerendo a reforma integral da decisão proferida pela 16ª Câmara. A empresa apresentou suas contra-razões de recursos especiais, requerendo que fosse negado o provimento de recurso especial. A empresa apresentou memoriais, reiterando os argumentos apresentados suas contra-razões de recurso especial e o requerimento para que fosse negado o provimento de recurso especial. A Câmara Superior deu provimento ao recurso especial de folhas 15.359 a 15.370 para anular a respeitável decisão recorrida com relação ao item 2, determinando o retorno aos autos da instância ordinária para o novo julgamento deste item específico, ficando sobrestadas as demais alegações recursais. Esse é o relatório, presidente. Agradeço ao doutor Carlos. Doutor Fábio, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Senhor presidente, senhor juiz relator, demais juízes, representante fiscal, demais colegas da advocacia, bom dia a todos. Eu vou procurar tentar ser breve, porque a questão de mérito e a questão fática, elas são relativamente simples, mas há um vai e volta no que diz respeito à questão processual, que merece aqui breves apontamentos. Como bem apontado pelo nobre juiz relator,
A autuada ela sofreu a imposição de um auto de infração pela atribuição de duas irregularidades. A primeira, emissão de nota fiscal não prevista na legislação, e a segunda, creditamento do ICMS indevido com base nessas notas fiscais não previstas na legislação. Então, o primeiro aspecto que é bastante curioso é que o item 1, ele imputa uma infração à recorrente justamente pelo fato dela ter tido boa-fé e, à época, ausente uma previsão normativa específica de ter emitido nota fiscal. E por que ela emitiu essa nota fiscal? Claro, e todos conhecem, acho que eu não preciso aqui ficar tecendo grandes considerações acerca do seu objeto social e dos serviços de telecomunicação que presta. Ela adquiriu aparelhos móveis celulares e modems, etc., como um bem do estoque, tomou o crédito do imposto e, posteriormente, realizava a venda desses materiais, não aí no caso o modem, mas os aparelhos de telefonia móvel celular, e debitava o ICMS normalmente. Ocorre que, em razão de grandes planos corporativos, ela, além de prestar o serviço de telecomunicação, aí sim acordava com os seus clientes pela cessão em comodato desses bens, né? Então, ela fechava um contrato, vamos dizer, com a Coca-Cola, e aí, então, ela cedia os aparelhos móveis a título de comodato e ganhava na prestação de serviço de telecomunicação. Só que para que esses bens, esses aparelhos, pudessem sair a título de comodato, ela precisava, então, lançar esses bens que foram anteriormente adquiridos como bens de estoque, que seriam destinados à revenda, como bens do ativo imobilizado. E aí, o que ela fazia sob o ponto de vista documental e escritural? Ela emitiu uma nota fiscal de transposição do estoque. E aí, por via de consequência lógica, jurídica e fiscal, aquele ICMS em que ela se creditou quando adquiriu os aparelhos, ela estornava com base nessa nota fiscal de transposição de estoque, e aí começava a tomar o crédito dessa transposição do estoque para o bem do ativo, à razão de 1,48. Essa era basicamente a operação, a situação fática compreendida aqui, especialmente no item 1 do auto de infração. O primeiro ponto que eu observo é que, em relação ao item 1, que não é objeto aqui da apreciação de vossas senhorias, é que em nenhum momento se questionou natureza jurídica desses créditos, em nenhum momento se questionou quantificação e apuração de valor. O item número 2, que é o que se encontra hoje a apreciação dessa mulher Câmara Julgadora, é exclusivamente acerca da possibilidade ou não, da legitimidade ou não do direito ao crédito com base nessas notas fiscais que foram emitidas. O que me causa bastante curiosidade, até um certo incômodo, é como é que vossas senhorias podem apreciar o item 2 de forma isolada, o item acusatório relativo ao crédito do imposto, se ele decorre exclusivamente, isso está no auto de infração, está no termo circunstanciado, da primeira infração, né? Não seria possível, no meu entender, apreciar o item 2 sem que eu julgasse o item 1, mas foi o que a Câmara Superior entendeu. Primeiro, a Câmara Superior, e aí repita-se, em julgamento ordinário pretérito, a Câmara, na composição, inclusive, do doutor Saran e doutor Celso Julián, cancelaram os dois itens acusatórios. E aí a Fazenda interpôs um recurso, não há paradigma sobre o assunto, porque foram lavrados 3 autos de infração sobre esse tema e que se encontram no TIT, os 3 da mesma recorrente, 2, que não esse que está sendo julgado hoje, já foram integralmente cancelados em sede de Câmara Superior e remanesceu esse. O que acontece? A Fazenda interpôs o recurso especial
não havia paradigma sobre o mérito, e aí a Câmara Superior julgou primeiro os paradigmas acerca de eventuais nulidades daquele julgamento em sede de recurso ordinário. A história do julgamento extrapetita, da premissa falsa, todos aqueles argumentos dessas teses aí, que já não são mais tão recentes, patrocinadas pela Fazenda Pública. O fato é que, em relação ao item 1, a Câmara Superior já entendeu que não havia paradigmas em relação a essas nulidades, mas entendeu que, em relação ao item 2, havia, então, uma nulidade e que essa decisão, então, deveria ser parcialmente anulada para que outra fosse proferida. Muito bem, então, circunstanciando o que se encontra hoje sob julgamento possibilidade ou não, direito ou não, de crédito de CMS com base em notas fiscais, e aí vem a discussão se elas tinham previsão ou não tinham previsão, né? Muito bem. Primeiro, há uma legitimidade inconteste em relação ao crédito do imposto que decorre da própria não cumulatividade e, obviamente, em sendo o item 1 legítimo, por sua vez, o crédito do imposto também seria, obviamente, legítimo e a acusação deveria ser integralmente cancelada do item 2.2. E aí eu cito aqui para vocês apenas um dos dois processos anteriores que já foram julgados, que é o auto de infração 4072-8092, que contempla esse entendimento. Na remota hipótese aí de vossas senhorias entenderem pela manutenção parcial ou total desse item acusatório, eu pleiteio aqui, em nome da recorrente, que seja, no mínimo, reduzida a penalidade por força de uma alteração legislativa introduzida pela Lei Estadual 16.497 de 17, que modificou essa penalidade de 50% do valor da operação para 35% do valor da operação, aplicando, obviamente, o princípio da retroatividade benigna, né? E aí menciono um dos outros julgamentos onde isso, num primeiro momento, foi acolhido pelas câmaras julgadoras, que é o auto de infração 4.089-3431, constam aí dos memoriais devidamente protocolizados nos autos. Obviamente que se essa exigência, se esse item acusatório for mantido, além da redução da penalidade, que também seja, obviamente, alterado o índice de juros de correção de débitos fiscais utilizados pela Fazenda Pública para a taxa Selic. Então, de uma maneira geral, a legitimidade ao direito ao crédito, primeiro, porque é lastreado em notas fiscais que encontram previsão legal, segundo, por força da própria não cumulatividade do imposto, e, na remota hipótese da manutenção, redução de penalidade de 50% para 35% e alteração do índice de juros. Essas eram basicamente as considerações que eu gostaria de fazer, observando que os outros dois casos sobre a mesma matéria já foram definitivamente encerrados no TIT por meio do integral cancelamento tanto da exigência relativa à nota fiscal, à emissão da nota fiscal, em hipótese não prevista, supostamente não prevista na legislação, como da legitimidade do direito ao crédito. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de vossas senhorias para esclarecer aí um eventual ponto jurídico-processual que se mostre eventualmente necessário. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço ao doutor Fábio pela objetividade. Doutor Carlos? Obrigado. Obrigado, doutor Fábio, pela objetividade. Vamos lá. A Câmara Superior deu provimento ao recurso especial fazendário de florestais para anular a respeitável decisão recorrida com relação ao item 2 e determinou o retorno dos autos a esta instância ordinária para o novo julgamento desse item específico, ficando sobrestadas as demais alegações recursais. No recurso ordinário manejado pela empresa autuada, esses argumentos folhas 14.881 e seguintes, que por se tratar de infrações simultâneas decorrentes da mesma conduta tida pela autoridade administrativa como infracional, emissão de documentos fiscais sem previsão legal para tanto, e acusações fiscais com suporte no mesmo conjunto probatório, infrações com origem nas mesmas notas fiscais de transposição de estoque de mercadorias em ativo imobilizado. É imperioso
que é a acusação fiscal mais grave, ou seja, aquela cujo valor jurídico tutelado se mostra de maior relevância, como é o caso do creditamento devido de ICMS, item 2.2 do auto de infração. Absorva a acusação menos grave, que supostamente decorre do descumprimento de obrigação tributária principal, emissão de notas fiscais não previstas na legislação tributária, item 1.1 do auto de infração. A decisão proferida pela Colenda da Câmara Superior certamente deu provimento ao recurso especial fazendário, florestais, para anular a respeitável decisão recorrida com relação ao item 2. Em razão da respeitável decisão recorrida ter sido extrapetita, que foi 14.999, ao aplicar o princípio da absorção para afastar a infração mais gravosa, a infração fim, a infração cujo valor jurídico tutelado de maior relevância, no caso da infração do crédito indevido lastreado em documentos inábeis, item 2.2, e o item 2 do auto de infração. O item 2 do auto de infração acusa a empresa atuada de creditar-se indevidamente ICMS incidente sobre bens do ativo imobilizado, aparelhos celulares e moldes, que foram cedidos e incomodados no exercício de 2010 aos seus clientes, pelo fato de os créditos terem se originado de documentos inábeis, pois emitidos em hipótese não prevista na legislação tributária do ICMS, objeto do item 1 do auto de infração. A empresa argumenta que, mesmo diante de eventual erro meramente formal, descumprimento de obrigação acessória ou ainda documento inábil, estaria legitimado o direito ao crédito ICMS, que permanece juridicamente e materialmente preservado em sua integralidade. Estabelece o artigo 59 do RICMES em verbis. O item 2, o imposto anteriormente cobrado, a importância calculada nos termos do item precedente e destacado em documento fiscal hábil. E o item 3, documento fiscal hábil, que entenda todas as exigências da legislação pertinente, seja emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco e esteja acompanhado, quando exigido, e comprovante do recolhimento do imposto. Ora, a recorrente emitiu notas fiscais sem que houvesse efetiva saída ou entrada de mercadoria do seu estabelecimento nas transposições das mercadorias de estoque para ativo imobilizado, em pleno descompasso com as disposições do artigo 204 do RICMES e, portanto, sem qualquer respaldo da legislação vigente. Assim, os documentos de referência são inábeis, pois não atendem todas as exigências da legislação pertinente, nos termos do artigo 59 do RICMES, supracitado, não podendo dar suporte ao creditamento do imposto realizado pela recorrente. Por conseguinte, não há que se falar em direito de crédito com base no artigo 155, parágrafo 2º do inciso 1 da Constituição Federal, esse que emitiu os documentos fiscais sem que houvesse a efetiva saída ou entrada de mercadoria de seu estabelecimento nas transposições das mercadorias de estoque para ativo imobilizado, em desacordo com o disposto do artigo 204 do RICMES, caracterizando os referidos documentos como inábeis, pois não atende todas as exigências da legislação pertinente nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICMES, para dar suporte ao crédito do imposto realizado pela recorrente, de maneira que a acusação constante do item 2 do auto de infração é procedente. No tocante à questão de juros de moras, tendo em vista alegações da recorrente quanto à limitação de juros de moras aplicados ao patamar no superior à taxa líquida, tais juros devem ficar limitados à referida taxa federal, com fundamento súmula 10, em sua versão revisada do seguinte teor, assim eu transcrevo. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento para manter o item 2 do auto de infração de multa, para limitar os juros de maior incidência principal e a multa a referida taxa LIC, com fundamento na súmula 10, em sua versão revisada, mantendo no demais a decisão proferida em sede de recurso ordinário, preservados os demais os seus fundamentos. É assim como eu voto, presidente. Agradeço ao doutor Carlos. O processo está em discussão. Só em relação àquele pedido de redução da multa formulado pelo doutor Fábio, né, eu acho que ele é procedente. Houve uma alteração da legislação, né, que reduziu o percentual da multa de 50% para 35%. Eu acho que se aplica a retroatividade benigna. Então, eu acho que, nesse sentido, esse pedido é cabível. Doutor Carlos, o doutor Carlos concorda? Concordo, presidente. Então, doutor Carlos, prefere que eu faça uma preferência ou o doutor ajusta o voto? Se você pode fazer a preferência, presidente? Posso. Eu vou pedir um momentinho só para redigir uma preferência. Só um momento. Senhor presidente, com todo respeito, o senhor entende que esse pedido é digno de ser apreciado mesmo não estando no recurso ordinário? Pode ser dado de ofício? Eu acredito que sim. Porque há um pedido, né? Ao tempo do recurso, eu acho que não havia essa alteração legislativa, veio posteriormente, então não tinha como ser formulado,
né? E a própria lei 16.497, se eu me lembro, né, ele possibilitasse a retroação mediante um pedido. Tá? E a O Câmara Superior, em recurso, geral, então. está acatando. Eu acho que a própria representação fiscal também estava acatando essa retroatividade, se não me engano, O recurso é 2019. 2019. Mesmo assim, eu acho que se aplica assim, né? Sim. Essa retroatividade aqui. Ok. Só um momento, só que eu vou redigir uma preferência. Doutor Fábio, é um prazer vê-lo novamente. Como vai? Tudo bem? Doutor Pedro, quanta história, hein, meu amigo? Trabalhamos muito juntos naquelas câmaras, hein? Doutor Marcelo Alves, lembra? Sobrevivemos. A Câmara fazia mal para mim e para você também. Até o representante fiscal saía incomodado com as decisões da Câmara fazendárias. Já passou por tanta coisa, né? Você está bem, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você não voltou mais pro Tite, não, né? Vocês não deixam? Só faz sessão aí online, pô. Querem mel na chupeta? Tem que até arranjar o pestana, pô. O importante mesmo é os embargos auriculares, pô. Esse negócio de... Não, mas você sabe que eu acho que primeiro isso é importante mesmo, né? Você conversar, trocar ideia dentro de um ambiente que às vezes você tem pontos de vista, né? O memorial, eu até tomei a liberdade de mandar um e-mail, peço até desculpa para o juiz Imagina, relator, doutor Carlos, mas imagina. senão a gente protocoliza o memorial e não dá tempo de ler, você não consegue entregar, e presencial você tem um outro calor, né? Uma outra. Embora o online seja bom porque o sujeito não pode dormir, né? O juiz tem que prestar atenção e o advogado não pode falar bobagem. Mas eu sinto falta. Eu acho que podia ser pelo menos uma sessão por mês, uma coisa assim. Chegaram a marcar, né? A superior. Eu até tinha um processo que ia voltar, mas logo na sequência, não sei se era feriado, alguma questão, acabaram cancelando. E acho que a ideia, ninguém quer levantar a ideia de voltar presencialmente, mas eu sinto falta. É muito ruim até lá, né? Ninguém mora muito perto, né? Mesmo que more, sempre tem um trânsito, mas eu acho que perde um pouco pro exercício, né? Da advocacia, do julgador, enfim, mas é uma das coisas da pandemia que veio, né? Sim. Você ainda está frente da associação dos interesses dos representantes, Pedro? Não, como assim, chefe dos camareiros, você diz? Não, que você usava aquela abraçadeira, Aquela época eu era representante atuante sindical. politicamente. Não, essas loucuras a gente faz só uma vez na vida. Eu cheguei até a ser candidato a presidente do sindicato dos fiscais, Então. né? Aham, E aí eu acabei perdendo, eu falei, bom, essa loucura eu não faço mais. tá E bom. hoje em dia eu tô fora. Tô fora tanto do sindicato quanto da associação, né? Você vai criando juízo com o tempo, né? Exatamente, vai criando juízo. Mas eu E assim, gostava. Gostava. não, pode falar, Desculpa. pode falar. Não, desculpa. Assim, eu adoro lutar pela minha categoria, entendeu? Agora, é uma posição muito estressante. E eu, assim, eu me candidatei naquela época porque eu achei que realmente eu estava em condições e poderia fazer o melhor por ela, mas nunca tive essa pretensão, essa coisa, quero ser Não, eu presidente do lembro, eu lembro. sindicato. Tua postura Então, era pontual, né? Defender e se der, tá certo, se não, tudo bem, é, né? era isso aí. Mas, enfim, são E, coisas a- da e, gente a- e aprende. seria, e a sessão presencial seria boa também, que eu encontraria meu irmão presencialmente, porque eu não o vejo. Então, estou vendo pelo menos na tela. Nós Isso é temos filhos em verdade. idades diferentes, então dificilmente a gente encontra em almoço, jantar. Um vai, o outro não vai. Um vai mais cedo, outro vai mais tarde. Eu não estou vendo aqui na câmera. Aham. Aliás, Fábio, eu vi o teu filho hoje em sonho. Sonhei com ele hoje, depois te conto. Eu, eu, Fábio tem um eu, filhinho, tem um bebezinho.
Eu vivo ele em pesadelo todo dia. Ele não para, não para. No sonho ele aprontou comigo, mas depois eu te conto como é que foi. Na realidade, ele apronta comigo. Agora pusemos ele na escola com 1 ano e 5 meses, para ter uma ideia. 1 ano e 5 Um ano e meses. 5 nós pusemos na escola. Abre porta, faz tudo. O apartamento já não estava o suficiente para ele. Ai, que engraçado. Mas dá saudade das sessões. Por mais que aquela Câmara e uma outra que eu tive antes também com o Marcelo Uhum. fossem assim, eram tensas, né, no geral. Não era uma coisa assim fácil, mas era, de um jeito ou de outro, era produtivo, né? E o Tite faz muito bem, quer dizer, é uma cachaça, né? Faz um bem, mas pode fazer um mal também, que tem, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. A gente cria expectativas e quando você vê o contribuinte, quando em princípio você sente que o direito dele não é tão bom, porque, sei lá, acho que 50% dos autos tem que ser mantidos mesmo. Pelo menos era a impressão que eu tinha à época. E acabavam alguns não sendo mantidos, e aí outros que tinham que ser cancelados, porque realmente a questão era uma questão que você percebia que o direito, o contribuinte tinha, e aí eram mantidos. Então, aí, ora, você se via como um julgador, mas meio que quase que advogando, quase que achando um paradigma para. Era muito complicado, mas é uma atividade muito curiosa e louvável, porque tem que fazer esse trabalho, o trabalho não é fácil, né? Sim, sim. Agora você Especialmente quando você vê. pegava um auto com Hum, 16, tinha mais acusação do que inciso do 527, e aí você olhava para tudo que é jeito para ver se arrumava algum impedimento, alguma nulidade, e não tinha nada, você tinha que enfrentá-los, né? um Então, por um. situações curiosas. Vocês fizeram o quê? Um triênio juntos? Fizemos, acho que mais de um, né? Mais porque Acho que mais de um. fizemos dois ali. Um É, triênio e um biênio, foi quando começou o biênio também. Um é, triênio e um biênio. Nós bastante pegamos, eu e o coisa. Pedro, nós pegamos quando eram 6 juízes, Isso. triênio, e E depois depois 4. 4 juízes, É. biênio. Doutor do FEC, lembra dele? É. Doutor Quando Newton. reunidas tinham 48 também. O sujeito pegava, não Isso. sabia nem o que estava votando, né? Nossa, nossa. E Era carimbava. terrível. É, Fiz tem que ver. uma preferência bem curta, só vou ler rapidinho. Quanto ao pedido de redução da multa em face da alteração da dosimetria da multa promovida pela Lei 16.497 de 2017, bobagem a correção, ficou muita multa. Considerando que há pedido expresso formal para recorrente, o artigo 3º da refere da lei que prevê a aplicação para auto-infração naval anteriormente sua vigência, e o dispor do artigo 106, inciso 2, linha C do CTM, entendo que a redução da multa do item 2 do AIM para 35% do valor da operação deve ser atendido. No mais, acompanho integralmente do extrator. Então, pelo exposto, conheço parcial provimento por seu ginásio. Só um momento aqui que eu vou fazer a pequena correção no texto. Senhor presidente, se puder auxiliá-lo, se eu entender conveniente ou não, eu posso mencionar um outro auto de infração onde o pedido foi formulado, foi reconhecido, que é da própria recorrente, ou no sede de memoriais onde esse pedido é formulado. Não sei se Vossa Senhoria quiser aproveitar ou não. Para mim, acho que. Para mim, para mim, não haveria necessidade. Né? Tá Porque bom. desde o tempo que eu estava na superior, já faz tempos atrás, né? Isso aí costumava, havendo pedido, costumava ser deferido. Eu também não vejo problema, eu disse mais em atender ao apontamento que o Pedro fez, né? Que às vezes, enfim, para mostrar que houve aqui um pedido e que já houve julgamentos em que isso aconteceu. Esse outro caso, aliás, ele foi de ofício, um dos outros dois casos, né? Porque, particularmente, meu entendimento, se não for conseguido agora, fatalmente será conseguido depois, né? É. Não há necessidade disso, assim.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso ordinário de Claro S.A. foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença do doutor Fábio. Agradeço, senhor presidente, senhor relator, demais juízes, representante, Pedro, advogados, e desejo aí uma boa continuidade de sessão a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor. Tudo de bom. Passar para o processo GVIS S.A. é um recurso ordinário, é de minha relatoria, houve vista do doutor Eduardo Soares de Mello. Só um segundo. Presidente, posso editar o voto? Sim, já é possível. Ah, tá. Só um segundo. Muito bem, o doutor Eduardo registrou seu voto. Esse processo já foi pautado anteriormente. Só um momento só. Já foi realizada a sustentação oral. Doutora Nicole, só veio acompanhar o processo? Isso, exatamente. Só vim acompanhar de uma vez. Ok, eu vou tentar fazer um breve resumo do meu voto anterior, para relembrar. É um retorno dos autos em instância ordinária, determinada pela Câmara Superior, para apreciação do argumento da dupla apenação sobre o mesmo fato quanto aos itens 9 e 10 do AIM. Os itens 9 e 10 do AIM vêm com as seguintes acusações. Emitir documento fiscal sem correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento. O item 10 do AIM, deixar de solicitar o cancelamento de notas fiscais eletrônicas mediante pedido de cancelamento de nota fiscal eletrônica. O item... Eu passo adiante para o voto. A autuada alega a impossibilidade da multiapenação pelo mesmo fato em relação aos itens 9 e 10 do AIM. De acordo com o relatório circunstanciado, o fisco expôs. Item 9. O lançamento da nota fiscal eletrônica está disciplinado por TRACAT 162 de 2008 só ocorre na hipótese de não haver circulação de mercadorias. Diz ainda, no caso dessa inflação, o contribuinte adotou um procedimento incorreto em desacordo com as previstas estabelecidas na legislação. Para regularizar a situação do seu estoque, conforme consignado na declaração anexa ao e-mail datado na data tal, o contribuinte, em vez de cancelar as notas fiscais autorizadas para ser fácil no prazo regulamentar, notas fiscais 28944, 28945, 28946, 28947, ainda que pelo recurso da denúncia espontânea, resolveu emitir a nota fiscal de entrada, números tais e quais, para acertar o seu estoque. No item 10, o fisco relata o seguinte. Inflação decorrente de falta de solicitação de cancelamento de notas fiscais discriminado demonstrativo 9. Também cita as notas fiscais em que isso ocorreu.
Eu digo o seguinte: conforme as notas fiscais referentes ao item 9, elas fazem referência às notas fiscais 28944, 28945, 28946 e 28947. O item 10 do EN, de acordo com as folhas 363, faz referência às notas fiscais 28518, 28558, 28602, 28944, 28945, 28946 e 28947. Assim, em relação às notas fiscais 28518, 28558 e 28602, não há qualquer dupla penalidade pelo mesmo fato, uma vez que elas não têm relação com a acumulação do item 9 do AIM. Observe que no mérito, as apurações fiscais dos itens 9 e 10 do AIM foram mantidas pela coluna 12ª Câmara Julgadora, e não é objeto de decisão, que é limitada ao quanto determinado pela Câmara Superior. Deste modo, mantém-se a exigência relativa às notas fiscais 28518, 28558 e 28602 do item 10 do AIM. A dupla penação ou besende não implica no afastamento das duas apurações dos itens 9 e 10 do AIM, diversamente do pretendido pela autuada. Houve duas infrações cometidas pela autuada reconhecidas pela decisão da coluna 12ª Câmara Julgadora. Assim, vai-se verificar a ocorrência da eventual absorção de penas, que diz Luiz Regis Prado. A absorção considera que a pena aplicável ao delito mais grave absorve a pena do delito menos grave. Assim, na absorção de pena subsiste a mais grave. O STF, no HC 152636, relatora ministro Luiz Fux, expôs. É que essa Corte sufraga o entendimento de que a relação consultiva ou de absorção ocorre quando o fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal da fase de preparação e execução de outro crime, bem quando constitui conduta anterior ou posterior ao agente cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. No caso dos autos, entende que não há consunção ou absorção entre o fato anterior omissivo de deixar de solicitar o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, item 10 do AIM, e o posterior fato comissivo de emitir documento fiscal sem a correspondência dentária mercadoria no estabelecimento, item 9 do AIM. Trata-se de infrações autônomas, uma vez que elas poderiam ser cometidas isoladas, independentemente uma da outra, ou seja, nenhuma delas constitui meio necessário ou normal fase de preparação e execução das infrações, e nem foram cometidas com a mesma finalidade. De fato, a finalidade da posterior e regular emissão do documento fiscal sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento foi evitar as consequências da já consumada infração da falta de solicitação do cancelamento de nota fiscal eletrônica. A autuada não precisaria ter praticado a infração do item 9, em razão da infração do item 10 do AIM, tratando-se assim de fatos infracionais distintos. Ao invés de ter cometido a infração do item 9 do AIM, a autuada poderia ter procurado repartição fiscal e realizado denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 CTN e 529 do regulamento, vigentes à época dos fatos. Nesse sentido, expôs a resposta consulta tributária 4246, 2014, exposta aqui no meu voto. No entanto, não foi essa a conduta autuada que optou em cometer outra infração, item 9 do AIM, ou seja, havia opção para não cometer outra infração, o que descaracteriza a hipótese de conjunção ou absorção. Deste modo, entendo não haver alegado bisende com as infrações do item 9 e 10 do AIM. Destaque mantém-se integralmente os itens 9 e 10 do AIM. Enquanto os juros aplicam a súmula 10 para limitar sua aplicação à taxa Selic. Então, foi assim que eu votei. Dr. Eduardo Soares Melo pediu solicitou vistas. Bem, bom dia a todos novamente. Vou proceder à leitura do meu voto. Pedir vista para melhor examinar específicas questões trazidas ao processo. Adoto desde já o bem elaborado relatório do ilustre juiz relator e cujo voto, em sessão de julgamento realizada perante essa colém da Câmara, reconheceu e deu provimento parcial ao recurso ordinário, mantendo integralmente as acusações fiscais dos itens 9 e 10 do presente auto e limitando a aplicação dos juros de mora ao montante do imposto e multa à taxa Selic, nos termos da revisitada súmula 10 deste egrégio tribunal. Registro que, nos termos da decisão proferida em 13 de julho de 2023 pela colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal, aí menciono as folhas, fora determinado o retorno do processo para uma de suas câmaras julgadoras para complemento de julgado. Isso porque entendeu-se que decisão proferida pela colém da 12ª Câmara, folhas tais, fora omissa quanto à análise de argumento relevante contido no recurso ordinário relacionado à indevida incidência de bis in idem, dupla penalidade, em face da concomitância das acusações fiscais dos itens 9 e 10 do auto, com necessidade de afastamento de uma delas, acusações,
Questão para análise desta Câmara ficou adstrita a esse ponto, sequer podendo adentrar no mérito das acusações, itens 9 e 10, tendo em vista prestação jurisdicional da colenda da 12ª Câmara. E aí eu reproduzo, né, os itens 9 e 10, na forma contida no relato da infração, bem como na forma disposta do relatório circunstanciado. Não preciso ler. Digo, em suma, as acusações fiscais dizem respeito a 1. Emissão de documento fiscal sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento, com a afirmação da hora recorrente, em resposta ao trabalho fiscal, de que a emissão das notas, aí vou mencionar só o final das notas, né, 49, 50, 51, 52, objetivaram a regularização da situação de seu estoque, esse é o item 9. E o item 10, falta de solicitação do cancelamento de específicas notas fiscais eletrônicas, né, documentos descritos no demonstrativo 10, através de pedido de cancelamento de nota Cefaz, com a manifestação da recorrente de que, abre aspas, essas operações não ocorreram, o registro está correto, porém, devido a uma falha do processo, as notas não foram devidamente utilizadas na Cefaz. Fecha aspas. Digo, concordo com a parte do voto do ilustre relator, que não reconheceu dupla penalidade no que concerne às operações mercantis representadas nas notas fiscais 28518, 28558 e 28602, porquanto não figuram na acusação fiscal do item 9, mas estão somente no item 10 do auto lavrado. Divirjo data vênia no que diz respeito às transações comerciais descritas nas notas fiscais de final 44, 45, 46 e 47, pelos motivos delineados adiante. O postulado da absorção, igualmente intitulado Princípio da Construção, é necessariamente aplicado ao auto lavrado, que contém acusações fiscais, com as correspondentes penalidades capituladas em lei, relativas a um mesmo fato relacionado ao contribuinte autuado. Dito de outra forma, uma acusação fiscal decorre de outra, ou seja, é consequência. Quando se trata de 1. Infrações simultâneas decorrentes do mesmo fato tido pela autoridade administrativa como infracional, e 2. Acusações fiscais com suporte no mesmo cenário probatório, é necessário que a acusação fiscal mais grave, no caso, a descrita no item 9, emissão de documento que não corresponde à entrada de mercadoria no estabelecimento e cuja penalidade consiste em 30% do valor da operação, absorva a acusação menos grave, na hipótese aquela mencionada no item 10, falta de solicitação de cancelamento e notas de operações não ocorridas, com multa de 10% do valor da operação. Não dá para dissociar as infrações dos itens 9 e 10, porque dizem respeito a uma única realidade fática, o não aperfeiçoamento das mesmas, e aí eu destaco mesmas, operações descritas nas notas fiscais mencionadas nas acusações. Comungo do posicionamento da recorrente de que as infrações em comento, abre aspas, têm por objeto as mesmas operações de venda de mercadorias que não se aperfeiçoaram, cujos efeitos foram anulados por meio da emissão de notas de entrada, deveriam ter sido analisadas de maneira conjunta e jamais como dois fatos jurídicos distintos, como pretendeu a decisão recorrida. Fecha aspas. Digo, não obstante a distinta capitulação das penalidades, fato juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, cobra relevo a circunstância de que a recorrente foi diligente e agiu com transparência, boa-fé, ao adotar procedimento, emissão de notas de entrada, para anular as operações mercantis que ao final não se realizaram. Pretendeu apenas contornar a situação anterior irregular, o que não pode ser tido como nova infração. Em outros termos, o procedimento adotado pela recorrente sequer objetivou vantagem de qualquer natureza em detrimento do fisco paulista. Em conteste, tratar-se de exigências fiscais apenas a priori distintas, porque tendo em vista a origem no mesmo fato jurídico, qual seja, a ausência de efetiva circulação de determinadas mercadorias, são absolutamente as mesmas mercadorias que foram envolvidas nos itens 9 e 10 do auto. Deflui a inarredável aplicação do princípio da consunção com a absorção da infração menos grave, item 10, multa de 10% do valor da operação. Pela acusação mais grave, item 9, multa 30% do valor da operação.
Não se pode, portanto, penalizar duplamente o contribuinte na forma como se vê nessas autuações fiscais. Adianto que não merece prestígio a assertiva de que é vedada a acumulação de penalidades tão somente nas hipóteses previstas em lei, artigo 85, parágrafo 3º da Lei 6374 de 89, sendo certo que, em decisão unânime da Câmara Superior deste egrégio tribunal, relatoria do juiz Fábio Cruz, fora sedimentado o quê? Aí eu reproduzo essa decisão e acrescento, nesse sentido, o voto proferido pela juíza relatora Vanessa Domene, que foi acompanhado de forma unânime também pela Câmara Superior. Também reproduz esse julgado. Concluo que o nexo de dependência existente entre as acusações fiscais em tela revela que, se mantidas, implicará em dupla sanção à recorrente, olvidando o princípio da absorção e desprestigiando o postulado da moralidade administrativa com injustificado confisco. Tecidas essas considerações, aplico o princípio da absorção ao caso concreto para excluir do item 10 as notas fiscais número 28944, 28945, 28946 e 28947, por igualmente constarem do item 9, acusação fiscal mais grave. No que concerne às operações mercantis relacionadas nas notas fiscais 28518, 28558, 28602 e que figuram apenas no item 10 do auto, palmilho da compreensão do ilustre juiz relator de que as correspondentes acusações devem ser mantidas e, sobre os correspondentes débitos, há que ser aplicada a revisitada súmula 10 deste egrégio tribunal. Em face do exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso nos termos do presente voto. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Pedi apenas para fazer o registro. Já fez o registro do voto, só vou confirmar meu voto. Muito bem, os dois votos estão registrados. O processo está em discussão. Vou acompanhar o doutor Inácio, que realmente são duas infrações distintas, a meu ver. Concordo muito com a opinião do doutor Inácio nesse sentido. Que ela poderia ter parado na primeira infração, não necessitando cometer a segunda para atingir o seu objetivo. Ela poderia ter solucionado o seu problema por um caminho adequado, não foi o que a autuada fez. Então, vou acompanhar o doutor Inácio. Muito bem, agradeço, doutor Rafael. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, em uma decisão dividida, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso já de revisa SA foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço, presidente, doutora Nicole. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia, obrigado. Passar para o processo de JR Delivery Comercial Limitada, recurso originário de minha relatoria, não há protesto por sustentação oral. Trata de recurso originário interposto contra a decisão preferida pela TJ1, que julgou procedente o AI. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar ICMS, uma vez que emitiu notas fiscais eletrônicas, amparadas pelo CFOP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, invocando a hipótese da não incidência do ICMS, artigo 7º, inciso 1 do regulamento. Embora notificado, deixou de comprovar a destinação das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais eletrônicas anteriormente citadas. Inconforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário e apresentou em seguintes alegações: ausência de fato gerador, erro no critério jurídico,
ilegalidade do índice de juros utilizado, indevida aplicação da multa sobre o valor autorizado principal, inconstitucionalidade da multa, caráter abusivo e confiscatório. Por fim, requerer improcedente autoinfração, subsidiariamente, o reconhecimento do erro na base de cálculo do tributo, o afastamento dos juros de mora exigidos pela Lei 3.918, o cancelamento da aplicação da multa sobre o valor da operação atualizado e o cancelamento ou redução da multa aplicada. A doutora Tribunal Fiscal manifestou por não pelo mínimo curso ordinário. A quarta Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para a FR autuante se manifestar sobre a planilha, petição e documentos apresentados pela autuada. O AFR autuante manifestou-se para a manutenção integral do trabalho fiscal. A doutora Representação Fiscal solicitou diligência ao AFR autuante para resposta aos requisitos aplicados. O AFR autuante prestou esclarecimento às folhas tais. A doutora Representação Fiscal manifestou-se às folhas tais e quais, considerando cumprida a diligência pela qual o AFR autuante entende corretos os cálculos da autuada relativamente ao período 2013 e não ser possível aferir para o período 2014, uma vez que as mercadorias que constaram notas fiscais do período 2014 eram, abre aspas, sexta amizade, sexta amor, sexta felicidade ou sexta alegria. Portanto, é impossível constatar ou comprovar agora quais eram as mercadorias que compõem as filas sextas, baseada apenas na informação extrafiscal e unilateral do contribuinte. A 48ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para que o AFR autuante providenciasse manifestação em relação aos documentos fiscais emitidos para cobertar as operações praticadas no ano de 2014. O auditor fiscal autuante manifestou-se informando que as notas fiscais juntadas pela autuada são documentos estranhos à pessoa acusatória, não apresentando nenhuma correlação com os documentos fiscais listados. A doutora Tribunal Fiscal manifestou-se pelo não pelo recurso ordinário, exceto pela aplicação da súmula 10. Vou passar o voto. Inicialmente, o crédito tributário consubstanciado perante a AIN, enquanto suspenso até esgotamento contencioso administrativo tributário, nos termos do artigo 151, inciso 3 do CT. No tocante à alegação de ausência de fato gerador, não existe razão autuada. É fato inconteste que houve a saída de mercadorias, uma vez que a autuada não contesta que emitiu notas fiscais, que são objeto dos autos, e houve a saída de mercadorias do seu estabelecimento. O artigo 2º da Lei 6374 estabelece que ocorre fato gerador de imposto na saída de mercadoria a qualquer título. Assim, havendo a saída de mercadorias, ocorre fato gerador de imposto não apenas em decorrência de vendas, como pretendido pela autuada. No caso dos autos, a autuada alega incidente do artigo 7º, inciso 1, do regulamento que dispõe. O imposto não incide sobre saída de mercadoria com destino a armazém geral situado nesse estado para depósito em nome da remetente. A Câmara Superior desse TIT decidiu pela necessidade de o destinatário das mercadorias possuir registro na junta comercial como armazém geral para aplicação da não incidência do imposto, conforme procede a ET 6, 40, 56, 260, 2015, voto vencedor do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, transcrito aqui no meu voto. Aí, nesse sentido, a Câmara Superior assim decidiu no processo ET 3, 455.306, 2015, relatoria do Dr. Augusto Toscano, também transcrito no meu voto. No caso dos autos, os destinatários de mercadorias não estão registrados com a armazém geral na JUSESP. Conforme folhas 82, a Mascarinhas e Dias Limitada possui a atividade principal de depósito de mercadorias para terceiro, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Assim, não se trata de armazém geral para fins de aplicação do artigo 7º, inciso 1 do regulamento. A Helk Comercial Participação Administradora de Bens Próprios Limitada, EPP, tem como atividades aluguel de imóveis próprios, holding de instituições não financeiras, gestão e administração da propriedade imobiliária. Assim, também não se trata mais geral para fins de aplicação do artigo 7º, inciso 1 do regulamento. Ainda a Helk, Comercial Participação Administradora de Bens Próprios Limitada, possui CNPJ diverso da autuada, portanto, não pode ser considerado como estabelecimento da autuada. O fato de ter mesmo sócio não desobriga a emissão das fiscais como desmilitarização. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 29.181, 2014, transcrita aqui no meu voto. Deste modo, é inaplicável o artigo 7º, inciso 1 do regulamento, devendo as operações serem devidamente tributadas. As alegadas posteriores operações de venda são fatos geradores diversos do objeto dos autos, como reconhecida pela autuada como segunda operação. Assim, o imposto exigido é diverso ao das notas fiscais de folhas tais e quais. Não há violação não cumulatividade, uma vez que com a devida tributação das operações sob objeto do AIN, a autuada poderia ser creditada em obrigados retornos a mercadorias depositadas, desde que houvesse regular emissão de notas fiscais pelos depositantes, conforme o artigo 59 do regulamento,
e no prazo do parágrafo 3º do artigo 61 do regulamento, transcrito aqui em meu voto. Não é fato de que o retorno simbólico necessariamente não exigiria direito ao crédito, uma vez que pode haver tal direito, caso o antecedente remessa tenha sido tributada. Nesse sentido, expor a resposta tributária 53 ou 2015, também transcrito o meu voto. Não há violação à norma normatividade quando o contribuinte deixa de cumprir as condições e obrigações determinadas pela legislação. Destaque não ocorre a pretensão recorrente. Relativamente ao erro no critério jurídico, passo a expor meu entendimento. Eventual divergência contra os valores de lançamento não constitui erro de critério jurídico e nem é causa de realização do lançamento, uma vez trata-se de matéria de fato e não jurídica, bem como consequência do direito de defesa e do julgamento, não sendo causa de nulidade ou auto-infração. Nos casos autos, a natureza de infração e a pessoa infrator estão determinadas com segurança, uma vez que a autuada reconhece as operações que praticou e são objeto dos autos, assim não há nulidade ou auto-infração, conforme artigo 11, Lei 13.457. Para o exercício de 2013, o FR autuante acolheu os cálculos realizados pelo recorrente, folhas, números tais e quais, uma vez que há discriminação pormenorizada das mercadorias das notas fiscais. Assim, deve ser acolhida a pretensão autuada, dever a agência fiscal incidir seus valores indicados às referidas folhas, números tais e quais, que eu vou fazer uma pequena correção posteriormente no meu voto. Para o exercício de 2014, as notas fiscais discriminam as mercadorias apenas como Sexta Alegria, Sexta Amor, Sexta Felicidade, Sexta Amizade. A declaração atuada dos produtos, respectivos valores que comporiam tais cestas, não pode ser acolhida, pois é unilateral da parte interessada e não há confirmação por outros subsídios, razões pela qual também não se pode presumir que sejam as mesmas do exercício anterior. Em tese, a filha cesta poderiam conter qualquer produto. As notas fiscais de venda ao Carrefour não trazem indicação de que os produtos discriminados seriam de qualquer das referidas cestas, e são bens fungíveis. Assim, não é possível atestar com certeza o alegado pelo autuado. A alíquota do imposto a operações internas é 18%, sem regra geral. A tributação diversa, regra geral, a alíquota e base de cálculo são determinadas expressa e especificamente pela legislação de acordo com a mercadoria ou operação. Não há qualquer previsão nesse sentido para os produtos discriminados fiscais, que indicam em CMSH 48191000, caixa de papelão, cartão ondulados, canelados. Aqui eu pus o site em que fiz essa consulta. Assim, não havendo notas fiscais discriminação dos produtos que sejam tributação diversa, regra geral, e nem provas suficientes como exposto em sentido contrário, deve ser mantida a aplicação de 18%, como realizado pelo Fisco para as operações de 2014. A súmula de CETIT, já tem juros, foi revisada para limitar a sua aplicação à taxa Selic. O artigo 52, Lei 13.457, determina o caráter vinculante às súmulas perante o órgão do CETIT, assim sua observação obrigatória. A matéria relativa à atualização da base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo da RT 12, 10.33/2011, na Câmara Superior do CETIT, transcrito aqui no meu voto. Por fim, a atualização da base de cálculo da multa foi pacificada no CETIT primeiro na súmula 13. Observe que os juros exigidos na autoinflação são incidentes desde a prática de inflação e a data da lavratura, regulado pelo artigo 9, artigo 85, Lei 674, que não se confunde com os juros incidentes após a sua lavratura, caso não haja regular recolhimento, previsto em outro título, Lei 674, inciso 2 do artigo 96. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante às súmulas perante o órgão do CETIT, assim, mantém a atualização do valor básico das multas. Quanto à alegação do caráter abusivo e confiscatório da multa, a matéria está pacificada na Câmara Superior do CETIT e adota atendimento exposto no processo da RT 8, 4042, 490, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque não ocorreu a pretensão da recorrente neste ponto. Pelo exposto, conheço o recurso ordinário do parcial provimento para que a agência fiscal, referente ao exercício 2013, incide seus valores indicados folhas 4607, 4623, 4636, 4640. Limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic, e não mais manter integralmente margens fiscais. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer pequena correção de erro de digitação, só um momento. Presidente, eu gostaria de pedir vista do processo para analisar com um pouco mais de calma. Tudo bem. Só um momento. Obrigado, presidente. A correção aqui no voto.
Bem, o voto está registrado. O doutor Eduardo pode solicitar vistas. Bem, vistas concedidas ao doutor Eduardo Soares de Mello. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal Unificado do Estado de São Paulo, do dia 10 de setembro de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir para o Oswaldo encerrar a gravação.